E aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos juntos para estudar excepcionalmente hoje dois capítulos, capítulo 11 e 12 de Neemias. Pastor, por que o senhor deixou o capítulo 11 e 12 para o mesmo dia? Queridos irmãos, confessar, ontem foi um dia daqueles, na quinta-feira é o dia que eu dedico para ajudar a Associação Promotora do Bem, dou aula de jiu-jitsu juntamente com os outros professores, e ontem o cansaço foi maior do que eu querer, do que a vontade, não consegui realmente, e eu sei que os irmãos entendem. Essa foi a primeira vez, eu acredito, que pelo cansaço vencido, eu deixei para o outro dia, mas também por um outro motivo. O capítulo 11 e o capítulo 12 de Neemias são daqueles capítulos que a gente quer ler uma vez só na vida. Porque é uma repetição de nomes e a gente às vezes tem dificuldade de absorver algum ensinamento aqui sem uma ajuda. Mas eu vou mostrar para os irmãos que também há ensinamentos aqui, por mais às vezes que seja tedioso ler capítulos como este. E eu quero que os irmãos entendam que eu não estou criticando a Bíblia, tá, meu irmão? Eu amo a palavra e sei que tudo que está escrito aqui na palavra está escrito com um propósito. Por isso a gente não pode pular a genealogia, tá? Tem que ler toda. Mas a gente sabe também que é difícil ler, é uma leitura que muitas vezes a gente termina perguntando, e aí? O que isso significa? Também, meu querido irmão, quero convidar você para estar conosco numa jornada inesquecível. Vá lá na descrição, clique no link que está disponível para que você possa aí estar conosco nas semanas. Toda semana nós temos aí um encontro marcado numa jornada inesquecível. Vamos lá, meu irmão, um capítulo por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso propósito. Capítulo 11 e o capítulo 12, vou procurar ser o mais objetivo possível. Vou trazer algumas aplicações. Primeira coisa, entenda o que é Jerusalém. Jerusalém era o local onde ficava o templo. O templo significava a habitação de Deus. Deus emprestou o seu nome àquele lugar. Portanto, estar em Jerusalém significava estar perto de Deus. Levantar os muros de Jerusalém tinha a ver com vigilância. Então, estar dentro de Jerusalém, perto, buscando a presença de Deus, perto de Deus, no lugar certo, no centro da sua presença, em alerta, em vigia, para que o inimigo não nos ataque. Então, o capítulo 11 e 12 vai trazer para nós algumas lições que, interpretando, nós podemos aplicar. Por exemplo, no versículo 1 vai falar sobre os chefes do povo que foram morar em Jerusalém. Meu querido irmão, você que é líder, o seu lugar é buscando a Deus. Por quê? Porque você tem responsabilidades. As pessoas estão te observando e vão imitar o seu procedimento. Então, todo aquele que é líder, ele deve buscar estar na presença de Deus, estar no lugar certo. Por quê? Porque ele influencia pessoas. Ele recebe de Deus para que possa passar para outros. E liderança, meu querido irmão, tem a ver com autoridade. E autoridade não tem a ver com imposição, mas tem a ver com exemplo. A autoridade é conquistada e não imposta. Por isso, meu querido irmão, você que é líder, exerça a liderança. A gente sabe que Deus, uma vez que Ele nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos deu dons. E alguns dons têm a ver com a liderança, têm a ver com cuidado. Porque líder é esse, não é o que manda, mas o que cuida. O versículo de número 3 vai dizer que os príncipes da província também habitaram em Jerusalém. Os chefes e os príncipes. O senhor está querendo dizer, então, que a hierarquia? Não, irmãos. Todos no corpo de Cristo são iguais, independente dos seus dons. Um líder é tão importante quanto aquele que não é líder, quanto aquele que tem outro dom. Na verdade, o corpo é um só, os membros são diferentes, mas todos juntos compõem o corpo. Por isso, meu irmão, apesar da diversidade, não existe nenhuma hierarquia. Mas eu quero dizer que, eu entendo aqui, quando fala de uma liderança menor, os príncipes, está falando do tipo de liderança que todo mundo exerce. Todo mundo, de alguma maneira, exerce uma liderança. Então, aquele que está liderando muitos, precisa estar na presença do Senhor com intensidade, de verdade, espírito. E aquele que exerce a liderança menor, seja na sua casa, no seu trabalho, sobre a sua própria vida, gerencia a sua própria vida, lidera a sua própria vida, seu tempo, sua energia, você precisa também, meu irmão, estar na presença do Senhor. Interessante é que os sacerdotes e os levitas que serviam no templo, o versículo de número 20 vai dizer que eles estavam espalhados em todas as cidades. Isso significa, meu irmão, que quem está na presença de Deus, mesmo que não esteja em um ambiente como era Jerusalém, um ambiente de culto, de adoração, ele está levando Deus onde ele está, onde ele estiver, onde ele for. Você busca a Deus e por onde você passa, você leva Deus consigo, porque o cristão é assim, a Bíblia diz, quando eu falo cristão, estou me referindo àquele que acredita de verdade, àquele que crê, aquele que teve uma experiência real com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o justo passa por um vale árido e o cobre de chuva. Onde nós vamos, nós podemos levar Deus conosco. As pessoas esperam ver em nós Cristo, a esperança da glória. No capítulo 12, é um capítulo mais voltado para as questões práticas de adoração. Por exemplo, no versículo 27 vai dizer que dedicaram os sacerdotes e os levitas para trazerem a arca do Senhor e para a dedicação do muro em Jerusalém. Ou seja, a arca do Senhor era o símbolo da presença de Deus e a dedicação do muro em Jerusalém era a certeza de que a presença de Deus é que os faria sobressair contra o inimigo. Os meus muros não podem resistir a Satanás, não pode resistir ao inimigo, não pode resistir ao pecado que tenazmente nos assedia. Mas, meu querido irmão, aquilo que o Senhor coloca, a sua presença,
nos submetermos a ele em obediência, isso faz com que o inimigo fuja de nós. Essa é a verdadeira defesa e essa é a verdadeira vigilância. Por isso, a verdadeira vigilância, ela começa também na presença de Deus. Se você, meu irmão, se sentir tentado, o que você deve fazer? Correr para Deus e fugir do pecado. Também é muito importante, versículo de número 1 do capítulo 12 vai dizer: estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel. Aí tem uma lista enorme. A gente lembrar sempre das nossas origens é muito importante. Você percebe um cuidado aqui, quando o povo volta do cativeiro, livro de Crônicas, Esdras, Neemias, você vê um cuidado com os registros. Por que é importante os registros históricos? Para você saber de onde você veio. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, e a palavra de Deus diz que o Senhor tem misericórdia, tem uma aliança com aqueles que o amam até 1000 gerações. Isso significa, meu irmão, que Deus, ele vem salvando a sua família, e ele tem um propósito que a sua família viva a aliança, viva o pacto, viva o ambiente da graça, do anúncio, do evangelho, da pregação, da transformação, do crer em um Deus que tem um plano maravilhoso, que está escrevendo a história, que está no controle da história. Você não pode perder isso de vista, meu irmão. Eu conheço muitas pessoas que ficam apreensivas. Costumam dizer assim: eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Olha, eu tenho 2 filhas, Lorena e Giovana, que são essas meninas lindas aí que estão atrás daqui, elas estão pequenininhas, mas já estão moças, né? Com quase 13 anos. E eu olho para as minhas filhas, eu tenho uma certeza, elas vão errar. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma convicção que é muito maior do que isso, que é a propriedade de Deus. Elas são propriedade exclusiva de Deus. Deus se apropriou delas. Foi Deus que as planejou, foi Deus que concedeu a graça de ser pai delas, mas elas pertencem ao Senhor. E é importante que elas lembrem um dia dos pais, dos avós, dos bisavós, lembrem das raízes. Isso é muito importante, a gente saber de onde veio, saber quem somos, e perceber que nesse ambiente em que nós estamos inseridos, Deus quer nos usar como seu povo. Por que as pessoas nasciam ali em Israel, em Jerusalém? Porque Deus tinha um plano. Agora, meu querido irmão, nós precisamos estar conscientes disso. Então, o versículo de número 1, quando começa aí essa lista, é para mostrar para nós que nós precisamos cuidar das nossas raízes, saber qual é o plano de Deus para nós e para a nossa família. E também, meu irmão, é o momento de nos alegrarmos no Senhor. O versículo 43 diz que ofereceram ali, quando perceberam a presença do Senhor, a conclusão dos muros, perceberam que estava tudo tranquilo, que as coisas estavam caminhando bem. Eles se alegraram com o grande sacrifício daquele dia, e alegraram todos, mulheres, meninos. A alegria foi ouvida de longe. Meu irmão, não há nada mais precioso para nós e que nos deixa mais felizes do que desfrutar da presença e sentir a presença de Deus. Triste é quem não sente a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, meu irmão, traz cura, traz ânimo, traz refrigério. É a melhor de todas as sensações, é ser envolvido pela presença do Senhor. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Muita gente diz que está buscando o Senhor, que está na presença do Senhor e vive amargurado. Você olha para a pessoa, ela está sempre, desculpa a expressão, mas bicuda. Parece que nada está bom, só reclama. Meu irmão, não, as coisas não devem ser assim. O nosso júbilo, o nosso contentamento no Senhor e na sua presença deve ser evidente a todos. No versículo 30, vai dizer que essa alegria e todo esse ambiente fizeram com que os levitas também se purificassem o povo, as portas, o muro. Traz para nós, irmãos, um ambiente de santidade. Quando nós estamos juntos, meninos, mulheres, homens, todos sentindo a presença de Deus, isso é um avivamento. E esse avivamento, essa alegria, ela vai proporcionar a nós uma adoração. Nós vamos adorar o Senhor como deve ser. E essa adoração é coletiva. Diz o versículo de número 44, que naquele dia foram postos sobre as câmaras dos tesouros, sobre as ofertas, sobre as primícias, sobre o dízimo, para juntarem as partes da cidade, segundo a lei, para os sacerdotes e levitas. Então, houve ali, no meio dessa adoração coletiva também, a expressão da generosidade para com a obra do Senhor. Isso, irmãos, quando nós somos tomados, olha que maravilha, a gente vai aprendendo aqui todas as lições do capítulo 11 e 12, e já deu para nós uma outra visão, né? Que a liderança precisa estar na presença de Deus. Você que exerce algum tipo de liderança, na presença de Deus. Que aqueles que recebem de Deus se espalham para poder compartilhar aquilo que tem. Também, sobre a adoração, que a presença de Deus é quem nos traz verdadeira segurança. Os muros só funcionam se Deus abençoar, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É importante lembrar das nossas origens, quem nós somos e qual é a proposta de Deus para a nossa família. É importante também que essa presença, sentindo essa presença, vai trazer uma alegria coletiva, uma alegria a todos, indistintamente, porque nós nos sentimos assim plenos no Senhor, em Cristo, em Deus, na presença de Deus, há plenitude de alegria. E por fim, isso vai trazer para nós um ambiente de santidade e de generosidade. Nós vamos ser tão contentes, sentir tanto contentamento em Deus, que nós vamos sentir que nós temos demais, que nós precisamos compartilhar. Se não compartilharmos, seremos tidos por culpados. Meu querido irmão, amanhã nós estamos juntos. Vou gravar o vídeo onde estiver. Vou gravar o vídeo amanhã
para que nós possamos concluir aí o livro de Neemias. Um grande beijo, obrigado pela paciência, fique conosco, estamos juntos, terminando Neemias e quase começando mais um livro. Grande beijo e até lá.